Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech, e esse é mais um episódio do Forbes Cast, um podcast e videocast onde a gente fala da relação entre tecnologia, negócios, sustentabilidade. Hoje eu recebo a Cristiana Sarmento, vice-presidente de Segmentos e Serviços América do Sul da Schneider Electric. Cristiana, tá certinho agora? Certíssimo, super certo, obrigada, prazer estar aqui. Muito obrigado pela Schneider trazer também parceiros e discussões tão importantes para o nosso dia a dia aqui. E o nosso convidado também, Carlos Eduardo Boechat, diretor executivo de tecnologia e engenharia industrial da Vale. Acertei tudo? Acertou, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá, Pacete e Cris. Muito bom, querido, obrigado por vocês por fazerem a ponte aérea para estar aqui em São Paulo. Eu tenho 2 mineiros aqui na minha frente, um carinho muito especial por esse povo tão acolhedor. Obrigado mesmo pela conversa. A gente vai falar sobre a relação aqui entre digitalização, sustentabilidade, muito sobre a ótica do C-Level, do profissional que está ali liderando muitas agendas. Cris, no caso específico da Schneider aqui, por que essa pauta ela é importante e por que ela lidera muitas das conversas de vocês? Bom, essa é uma pergunta muito boa, né, Pacete? Eu acho que, do ponto de vista da Schneider, há uma íntima ligação entre a sustentabilidade e a digitalização. A forma como você pode melhorar a eficiência dos seus ativos, a eficiência da operação, justamente está ligada ao quê? Um resultado em ser mais sustentável. Então, a digitalização veio como um meio acelerador para melhorar essa eficiência nas empresas, nas operações, nas companhias, de maneira com que a gente consiga um resultado sustentável, ou seja, você consegue produzir mais com menos, você consegue ser mais inteligente, você consegue dar inteligência à sua operação através da digitalização. Então, a gente não vê um caminho para a sustentabilidade que não esteja atrelado à digitalização. A digitalização de uma forma bem pragmática, né? De como a usamos para que a gente possa ser mais efetivo e mais eficiente. Sabe que eu passei um período, bastante tempo falando sobre transformação digital, digitalização como jornalista, e no início tinha uma separação de certa forma, Sim. né? Por mais que tivesse totalmente conectado, tinha uma separação na conversa, e está muito claro aqui que hoje, e a ampliação do termo sustentabilidade aqui, né, para eficiência, para equilíbrio, para muitas outras coisas. Perfeito. E aí, Boechat, quando a gente fala de Vale, a gente está falando aqui de uma representatividade que vai além de negócios, né, uma representatividade para o país. Essa conversa fica um pouquinho mais complexa? Vamos lá, primeiro que faz todo sentido a gente falar de digitalização e sustentabilidade. Quando a gente olha para o próprio plano do governo da neoindustrialização da Nova Indústria Brasil, a missão 4 é a transformação digital da indústria e a missão 5 é a descarbonização e a transição energética. Falando em transição energética, ela é, sem dúvida nenhuma, disruptiva no setor de mineração. Então, a gente tem várias agendas, eu brinco muito que a gente junta inovação com sustentabilidade, que é a inovabilidade. Até lá na Fundação Dom Cabral, no qual eu sou professor também, a gente tem lá um núcleo de inovação e tecnologias digitais, a gente sempre tenta juntar essa palavra. Mas dentro da Vale, o que a gente observa é o seguinte, é claro que a gente tem que avançar na transformação digital, pensando no aspecto de produtividade, eficiência, competitividade da indústria em si, mas não adianta ser só digital, tem que ser digital e sustentável. Então, obviamente, que essa agenda toda que envolve sustentabilidade é um grande pilar, é um foco para nós. E quando a gente olha para essa nova revolução industrial que a gente vive ao redor do mundo, ela é muito pautada num pilar que é ESG. Então, dentro disso, é impossível hoje a gente falar de tecnologias digitais, transformação digital, sem colocar sustentabilidade como um grande foco. Boechat, quando a gente fala de sustentabilidade aqui, como eu disse, né, a expansão do conceito. O que é essa expansão do conceito? Mesmo para quem está fora ou quem está dentro da indústria, a gente olhava muito por recortes específicos, né? Quando você menciona o ESG, por exemplo, sustentabilidade pode ser o quê quando a gente vai desdobrando o conceito? Nossa, é tanta coisa. Você pega na Vale, por exemplo, você tem uma vice-presidência de sustentabilidade. Agora, vamos pegar no aspecto das operações, por exemplo. A gente falava muito de eficiência energética, né? A gente pensar lá no caso da Schneider, né? Tem lá desde os medidores, os equipamentos, tem uma plataforma que faz toda a gestão de energia, coloca inteligência artificial em cima disso. Então, um foco é esse. Quando a gente fala de descarbonização, e a gente tem uma série de iniciativas, quando você pega, por exemplo, uma agenda que é bem foco nosso envolvendo mina autônoma, né? Eu trabalho lá com os caminhões autônomos. Então, dentro disso, é claro que você tem um foco de segurança,
tirar as pessoas da exposição ao risco. Você tem um foco de produtividade, de competitividade, obviamente que vai impactar e vai positivamente no C1 da companhia, tem uma agenda de redução de custo, otimização, mas também tem a redução de consumo de energia, né, em cima disso. Só que não adianta falar hoje só da agenda de autônomos, eu tenho que olhar o caminhão autônomo e elétrico. E aí sim eu vou ao encontro da descarbonização. Então são alguns exemplos, eu poderia dar outros vários exemplos, aí pensando agora fora da operação, pensando da porta para fora. Quando a gente olha, por exemplo, o tema dos briquetes, né, dentro da Vale, a gente tem uma iniciativa que ela gera um impacto positivo de redução da pegada de carbono nas siderúrgicas, em mais de 10%, com relação à eficiência dos altos fornos. Então é um tema também que a gente vem discutindo bastante, trabalhando junto com os mega hubs ao redor do mundo. Tem um aspecto interessante aqui de adoção de tecnologia, que eu já volto nele, que ele também é muito, muito relevante para nossa conversa. Cris, o Boechat trouxe um aspecto muito relevante aqui, e aí olhando um pouco para o histórico da Schneider, porque a Schneider, quando a gente fala que a tecnologia ela evoluiu pensando também na sustentabilidade, vocês são um exemplo disso, né? Como Sim. companhia, o que você falou de medição, de eficiência, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a minha relação anterior com Schneider, você, digamos que nas últimas décadas, vocês evoluíram olhando para a tecnologia de ponta para que essa conversa de sustentabilidade, ela não fosse só teoria também, né? Exatamente. Aí você tocou num ponto super bacana, porque, de fato, o que a gente prega e o que a gente leva, né, para apoiar os clientes no mercado é muito do que a gente pratica, né? Então, essa prática vem de anos, né, são mais de 15 anos que a Schneider ela vem implementando soluções de sustentabilidade dentro de suas próprias operações, né? E com o que a gente conseguiu ver de benefício, de resultado, tanto do ponto de vista, acho que o Boechat tocou num ponto muito interessante, do ponto de vista de segurança também, do ponto de vista de usabilidade, de uma maneira mais inteligente daquilo, né, desses ativos ou do que a gente tem como insumo, a gente falou, bom, então está na hora da gente começar a levar isso para fora. Então, plataformas de gestão, onde a gente consiga entender tanto do ponto de vista de geração de pegada de carbono, como que eu auxilio também os meus fornecedores, né, que afinal de contas fazem parte do meu escopo também, como que eu auxilio esses fornecedores também a ter uma pegada mais sustentável, né? E aí, a partir disso, a gente foi levando e desenvolvendo plataformas onde a gente consegue congregar a medição de energia, junto com o consumo energético, junto com pilares também ligados à energia renovável, né? Como que eu consigo também ter uma energia mais limpa dentro da minha matriz, né, operativa. Então, tudo isso a gente tem também como aprendizado interno que a gente leva para os nossos clientes a nível de consultoria, a nível de suporte. Aqui, só na descrição que você fez aqui agora, Cris, eu tô remetendo a uma pergunta, Boechat, que ela é um grande desafio para muitas agendas ainda, apesar de não ser óbvia. A métrica do que a gente está chamando de sustentabilidade aqui. Qual que é o desafio de você desenvolver métricas, de você fazer métricas que estejam associadas à eficiência, mas também à segurança? Essa é uma conversa que me parece, ela não é nova, mas ela é muito, ela precisa ser conversada de fato, né? Precisa, a gente tem várias métricas e compromissos assumidos com a sociedade, inclusive. Você pega, por exemplo, ela comentou muito bem sobre matriz energética. A Vale tinha um compromisso de ter aqui no Brasil 100% da sua matriz energética toda renovável. E aí a gente conseguiu atingir esse patamar de resultados em 2023, ou seja, 2 anos antes daquilo que tinha como compromisso. Então isso reforça o nosso interesse, a gente está sendo bem intencional com relação à agenda de sustentabilidade. O que você falou, Cris, de levar isso para os parceiros, para os fornecedores, aqui tem um outro assunto que é ecossistema. Então, assim, ninguém faz nada sozinho hoje, e nessa junção de tecnologia, inovação e sustentabilidade, pensar no ecossistema faz diferença, né? Total, total. A gente sempre primou muito pelo ecossistema, inclusive a própria parceria com empresas, né, como a Vale, como outras empresas de ponta aí que já estão avançadas em relação a isso, né? Como é que você compartilha as boas práticas e também você aprende as boas práticas? Por quê? Porque eu digo que o cliente ou o usuário, ele ou ela tem o expertise, conhece as suas operações, conhece as pessoas, porque é outro ponto também, você não consegue realizar as mudanças se você não tiver as pessoas engajadas também. Se você não tiver as pessoas entendendo o propósito. Então, a gente sempre fala na Schneider, hoje a gente fala muito do propósito, né? Qual é o meu propósito enquanto companhia? Qual é o meu propósito enquanto colaborador? Né? E como é que eu faço isso permear a minha operação, faço permear a organização e como que eu levo isso para fora também?
Então, acho que propósito que é o que a gente vê, por exemplo, na Vale fortemente. Qual que é o propósito de eu estar aqui? Com isso, o que eu vou trazer de benefício para a sociedade? Propósito que remete à cultura da inovação aqui. Só para fechar essa parte, vou deixar ainda falando sobre ecossistema. Você tem os dois cenários. Você tem um cenário em que você é um parceiro, que você tem parceiros, no fim todo mundo é parceiro, mas você tem um fornecedor, você tem um cliente. Como que é? Assim, fazer a gestão de... os perfis são muito diferentes, os ritmos de cada um são diferentes, de equilibrar tudo isso. Acho que o primeiro ponto é que ninguém consegue transformar nada sozinho. Então, realmente, esse é um play de ecossistema. E quando a gente fala nisso, é tanto dentro de casa quanto também no mercado. Então, primeiro que dentro de casa você tem que ter uma colaboração de uma forma genuína envolvendo várias áreas. Então, por exemplo, hoje eu atuo na área de tecnologia e inovação, mas tem que ter uma parceria muito boa também com as áreas de operações, com a área de projetos, com a área de suprimentos, enfim, diversas outras áreas da companhia. E quando a gente olha para o ecossistema como um todo, né, é claro que tem que ter uma colaboração, que aí passa, no nosso caso, por exemplo, o Mine Hub, a gente tem um trabalho muito forte junto com o Mine Hub, fomentando, tem as próprias startups, tem as empresas de tecnologias, as consultorias, as instituições de ensino. Então, você pega, por exemplo, a Vale tem o próprio ITV, né, Instituto Tecnológico Vale, a parceria com a UFOP, que é a Universidade Federal de Ouro Preto, entre outras também no Pará. A gente tem uma agenda muito forte agora no Pará de capacitação também junto com a sociedade local. Então, eu diria que assim, é algo que que faz sentido, a gente só consegue avançar se a gente for avançar da maneira que todos consigam colaborar e, de fato, conseguir fazer com que essa agenda, tanto de digitalização, sustentabilidade, avance dentro das organizações. Você já adicionou outro agente super importante que é a academia, né? Pesquisa, ciência, que sem ela também a gente não sustenta os pilares. Você pega, por exemplo, só no próximo ano a gente tem previsto mais de 2 bilhões de reais de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então é um valor representativo. A gente faz um investimento muito forte nisso, a gente entende que é importante e estar próximo da academia é fundamental. Tem vários casos que a gente pega problemas de negócio que tem dentro da Vale, a gente leva isso junto com a academia, os profissionais que estão ali estudando, seja até fazendo um mestrado também, alguma coisa do tipo, eles vão lá, trabalham nisso, pode virar depois um projeto e também é uma fonte de talentos, né? A gente acaba recrutando também diversas pessoas da academia. Cris, qual que é a complexidade aqui de ser, no seu caso específico, você é um facilitador, né? Você traz a tecnologia, traz o olhar de consultoria, o olhar de parceria, mas você está lidando com a Vale, você está lidando com vários perfis diferentes de indústrias, de segmentos. Em outras palavras, qual que é o grande desafio aqui para que você consiga equilibrar essa linguagem, mas entendendo... Você falou um pouquinho sobre isso, né? Entendendo a particularidade de cada um. Então, você tocou num ponto super interessante, né? Porque a Schneider hoje, a gente atende indústria química e petroquímica, a gente atende a área de mineração, metalurgia, a área de alimentos e bebidas, de saneamento, de sistemas, microgrids. Então, você conhecer... Eu acho que o mais importante é você conhecer quais são os pontos de dor do cliente, né? Como é a sua operação e onde o cliente precisa de apoio, né? Seja para otimizar a disponibilidade, por exemplo, de ativos críticos que são impactantes na sua operação, incrementar a segurança, melhorar a eficiência operativa, né? Como que eu produzo mais com menos ou com a mesma quantidade. Então, se você entendendo as demandas, as necessidades, os pontos, né, de dor, é que você consegue endereçar corretamente as suas soluções. Eu costumo dizer que teve uma companhia que eu trabalhei que falávamos muito disso, né? A gente não está aqui para empurrar produto ou push products, né? Eu preciso entender o que o cliente quer para saber como que eu levo. E mais, como que é o go-to-market desse cliente, como que ele prefere trabalhar, ele ou ela, né? Se através de um parceiro do ecossistema que você tem, um integrador, um distribuidor, qual é a melhor forma de gerir, de gestão que esse cliente, a preferência. Isso que a gente tem que olhar muito também. Então, a gente vai se adaptando, por isso que a gente tem especialistas, a gente tem segmentos, né? Segmentos industriais, onde tem pessoas especialistas, arquitetos de soluções, pessoas que entendam, que conheçam e que também possam fazer essa troca, porque a gente fala muito que o próprio cliente, o consumidor, o cliente, ele tem o expertise, ela tem o expertise ali da sua operação. Então, é uma troca. E o Boechat falou muito bem,
as companhias onde você tem, a própria academia, falando da academia melhor, nós também temos parcerias hoje com grandes universidades, com entidades tecnológicas que também nos ajudam também até a ser mais rápidos, porque eu acho que uma das questões também não é você ter a tecnologia, é como você a implementa de maneira eficiente e como que você faz a escalabilidade dessa tecnologia. Então, é uma complementariedade aí que eu vejo com muito bons olhos. Você usou um termo interessante que, felizmente, ele ficou para trás, nessa ideia de empurrar um produto ou eu tô aqui para tirar o pedido, essa ideia de que, felizmente, a gente evoluiu nessa mentalidade, né? Hoje é uma colaboração. Se esse projeto não faz sentido pro meu parceiro, vamos remodelar, que isso é muito interessante. Pode parecer algo engraçado agora, mas é relevante, né, Boixá? Com certeza. E fazendo analogia também para ali dentro da Vale, a mesma coisa quando eu atuo com as áreas de negócio, com as operações. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, e eu falo isso muito para o time, eu tenho que conhecer o processo produtivo, eu tenho que conhecer o problema de negócio, eu tenho que estar próximo das operações, eu tenho que estar presente, tem que ter empatia também com a turma. Então, só a partir daí que a gente vai saber qual que é a combinação de tecnologia que vai resolver aquele problema de negócio. É claro que vai ter também ajuste de processo. E aí você tem um ponto que a Cris trouxe que é fundamental, que é o pilar de pessoas, porque nada disso vai acontecer se não tiver o time engajado e capacitado. Você pode ter os melhores hardwares, softwares, plataformas do mundo. Se não tiver algum time engajado e capacitado, de nada vai adiantar. Então, você tem um componente que eu digo que é essa digitalização e sustentabilidade, também uma transformação cultural. Então, isso passa por você ter uma escuta ativa, não só com a equipe, mas também com a sociedade. Passa por ter um diálogo aberto e transparente, ter liberdade para as pessoas colocarem um ponto de vista, né? E aí, é claro, quando você vai testar, às vezes, uma tecnologia, resolver algum problema, pode ser que não dê certo de primeira. Então, essa permissão ao erro no aspecto de você conseguir testar, mais rapidamente pivotar, se for o caso. Uma grande dor que tem na indústria, na Vale não é diferente, é da escalabilidade digital, né? Então, como que a gente consegue, ao mesmo tempo que você vai lá, faz uma POC, faz um piloto, mas consegue escalar isso para várias unidades, para vários sites, né? Tanto mina, usina, porto, ferrovia. Então, essa é uma dor latente, a gente está tentando trabalhar para justamente conseguir ter essa escalabilidade. Poxa, já conectando aqui com a nossa parte de que a gente vai entrar muito em cultura da inovação, quando a Cris trouxe o aspecto do propósito ali, e agora a gente menciona pessoas. E aí, olhando um pouquinho para Vale, assim, o termo cultura da inovação, cultura corporativa, cultura como um todo, ele é muito mais complexo do que parece. De onde vem, assim, a cultura? Primeiro que a gente está falando de um organismo vivíssimo, né? Mas olhando no caso de vocês, essa cultura, ela precisa ter ali uma motivação que vem da alta liderança. Como que é a construção de uma cultura? Acho que o primeiro ponto é o seguinte, quem é a Vale? A Vale somos nós, né? Então, na verdade, é a gente que promove essa cultura. A Vale vem passando por um momento de transformação cultural desde 2019, isso é fato. Então, tem alguns pontos que a gente valoriza bastante. Uma delas é o sentimento de dono, é você realmente trabalhar como se a empresa fosse sua. E eu brinco que eu já trabalho dessa maneira desde que eu era estagiário na primeira empresa que eu trabalhei. Essa questão que hoje falam muito do ownership, né? E na Vale a gente usa como sentimento de dono. Então, esse é um ponto fundamental. O empoderamento com comprometimento. Então, você dá poder às pontas, dá autonomia, tentar romper as barreiras em termos de hierarquia. Então, sem dúvida nenhuma, tem uma série de aspectos, né? Além dos outros que eu já comentei, como escutativa, diálogo aberto e transparente, são pontos que a gente tem que ajudar a permear pela organização. Agora, quem que vai inovar? A inovação ela está em tudo quanto é lugar. Então, o modelo de inovação nosso é um modelo descentralizado. Então, eu comento muito o seguinte, né? Eu que já fui empreendedor também, já tive a oportunidade de ter 3 empresas, startups, já vendi as empresas. É como se a área de tecnologia e inovação fosse uma área franqueadora. E você tem as franquias dentro da companhia. Então, como que você consegue dar essa autonomia que as pessoas consigam inovar, consigam implementar os projetos, só que ao mesmo tempo você garante a governança? E é uma dificuldade, porque é uma empresa muito grande, que não é só no Brasil, é em Oman, Malásia, Vale Base Metals com o Canadá também. Então, você tem uma questão importante para ser tratada em termos de governança. É desafiador, mas eu acredito que esse modelo de dar essa autonomia, de ter uma inovação descentralizada, ela é muito assertiva. Esse aspecto é bem relevante, né? A área de inovação, de tecnologia, não importa a nomenclatura aqui, ela tem um papel de evangelizar, mas a inovação ela precisa estar ali em todos os lugares, né? Essa foi uma grande discussão quando a gente estava muito em alta falar de transformação digital, digitalização.
Cris, quando a gente expande um pouquinho o olhar para além do exemplo aqui, que muito bem colocado, o Boechat de Vale, o que você enxerga, olhando todas as indústrias que você mencionou que vocês trabalham, essa discussão sobre cultura da inovação ainda é um dilema, é um desafio? Eu vejo que sim, acho que o Boechat colocou muito bem, né? A inovação por si só, né? A gente já fala em inovação há muito tempo. Né? A inovação já está aí no dia a dia, mas e o inovar, muitas vezes, não necessariamente você trazer algo totalmente novo ou disruptivo. Pode ser fazer alguma coisa de uma maneira diferente. Né? Você já tem ali uma prática, mas aquela prática talvez não seja melhor, não seja mais eficiente. Então, você também está inovando a partir do momento que você repensa aquela forma de fazer, ou repensa como o seu processo funciona, ou repensa a forma de abordagem, como que você envolve as pessoas. Às vezes você vê planos que falham, né? Alguma mudança que falha. Talvez não é muitas vezes é porque uma questão de comunicação para com as pessoas, do porquê daquilo, de como fazer aquilo, por que aquilo precisa ser feito diferente. Então, ainda existe um paradigma aí, um pouco, no sentido de que a inovação eu tenho que fazer alguma coisa muito diferente. Não necessariamente, você tem também, né, que romper algumas barreiras, alguns conceitos e preconceitos. Mas também significa você mudar a forma de fazer de uma maneira, às vezes, simples, que vai te trazer um resultado muito melhor. E não só do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista do ser humano também. Como o ser humano vai ser favorecido para lidar com isso de uma maneira mais soft, de uma maneira melhor. E tudo cabe, a inovação ela cabe em tudo aqui, né? Processo, comportamento, Sim, mentalidade. sim. Acho que quando a gente falava de transformação digital, quando a gente entrou na compreensão de que a gente não está falando aqui sobre tecnologia, a gente avançou, como indústria a gente avançou algumas casinhas. Mas aí uma pergunta aqui de milhões para você, Boechat. Como que você motiva para a inovação? Aí do ponto de vista de líder mesmo, porque o exemplo que você deu é bem legal, assim, você partiu de, o olhar de dono, ele eu parto de cada um ali, cada um traz uma motivação, né? Mas como que é essa motivação que vem também na companhia, talvez de trazer junto com a clareza o caminho que vocês estão tomando, os compromissos que vocês assumiram? De novo, é uma perguntinha que ela não é tão simples assim. Vamos lá, acho que primeiro a gente tem que declarar muito bem qual que é a nossa estratégia. A gente tem um desafio que eu digo que ele é transformacional quando isso dá certo, que é como que você consegue conectar o propósito da companhia com o propósito do indivíduo e as atividades que ele executa no dia a dia. Uhum. Quando isso acontece, naturalmente o ambiente fica mais produtivo, mais alegre, mais feliz, enfim. Então esse é um ponto fundamental. Agora, precisa executar planos estratégicos, planos diretores, enfim, a gente tem que ter isso muito bem feito, um plano muito bem realizado, um roadmap bem estabelecido, que conecte, obviamente, com a estratégia da companhia e, ao mesmo tempo, com os desafios e os problemas de negócio. A gente sabe que no dia a dia, você tem as dores, você tem toda a rotina operacional e tudo mais. O que a gente tenta falar sempre, né? E até algumas palavras do nosso COO, Carlos Medeiros, e o próprio VP técnico, Rafael Bittar. A gente comenta o seguinte, tem que fazer o básico bem feito. Tem muita oportunidade ali no dia a dia, realmente, que você tem que executar o básico bem feito. Então, como a Cris comentou, às vezes é uma pequena melhoria, às vezes é um ajuste no processo, é uma inovação ali incremental, alguma coisa do tipo, isso tem que ser feito. Só que, ao mesmo tempo, como é que a gente consegue transformar, inovar, trazer uma inovação mais radical, alguma coisa do tipo? Então, o que a gente tem falado muito, eu tenho pregado isso não só dentro da empresa, mas para fora, é a gente conseguir ter a ambidestria organizacional. É conseguir fazer essas duas coisas. É o básico bem feito, mas também vamos transformar, vamos inovar. Agora, isso só vai ser possível se eu trouxer o time para o jogo. E aí você perguntou sobre esse aspecto de liderança. Eu tenho que trazer o time para o jogo na largada. Tem que engajar, eles têm que participar dessa construção. Eles têm que participar, inclusive, da construção do propósito, estabelecer as comunicações, você montar, às vezes, grupos ou fóruns de voluntários de determinado tema que você queira tratar. Então, é envolvendo a turma, engajando a turma que você vai conseguir fazer a diferença. É interessante, conforme você descreve, que é algo muito horizontal, né? É claro que a gente tem uma estrutura, vamos falar de governança, mas o exemplo que você deu agora de engajar, de motivação, ele é muito horizontal, depende muito, não depende de uma pessoa ali, comando e controle, isso fica muito claro aqui, né? Horizontal. Acredito que esse modelo de comando e controle, embora ainda exista, mas a tendência é, com o passar do tempo, a gente começar a ver outros modelos
permeando mais. Até foi um tema do mestrado que eu fiz na época em gestão contemporânea das organizações, discutindo justamente esses modelos, modelo operacional, então, às vezes, trabalhos mais matriciais. Então, a gente vai começar a ver isso mais na indústria. Ainda talvez não seja tanta realidade, o pessoal fala assim, pô, Bechara, mas na Vale ainda, tudo bem, mas a gente está passando para a transformação cultural. Então, eu acredito que a gente vai evoluir muito nesse sentido. E tudo é um processo aqui, né? Independentemente se for a Vale, se for outro... até mesmo as indústrias, é um processo que ele não é... você não é... vira o botão isso, de um dia para o outro. Isso. Ô, Cris, deixa eu trazer, e aí para fechar essa segunda parte, hoje a gente está falando de cultura, o termo governança aqui. Eu acho que é dentro do que a gente já falou de agilidade, de escalabilidade. Governança talvez seja uma premissa aqui, porque a governança é que rege as companhias, ela que dita o ritmo. Primeiro, como tem sido o olhar para a governança a partir de toda essa transformação? E por que ela é importante? Por que é importante trazer a palavra governança aqui para o nosso papo? Olha, é até curioso você falar isso, porque é uma das coisas que eu mais falo com meus times, né? Seja aqui no Brasil, seja fora, enfim, nas viagens aí, nos bate-papos que a gente tem, a governança, ela sem ela, a gente não está estruturado para poder, eu acho que não só ter a ideia, mas muito mais levar a cabo, né? Ou seja, execução. Né? Então, acho que a primeira coisa é a governança que nos ajuda a reger como é que nós vamos implementar, a governança que ajuda a dar a claridade da comunicação, que acho que é outra coisa fundamental. Se você não consegue fazer uma comunicação devida, organizacional, e se você também não consegue comunicar, né, para o mercado, para a indústria de uma maneira geral, acho que vive esse desafio, né, da questão da comunicação. Todos nós vivemos, principalmente nesse ambiente que a gente está hoje, que tudo é rápido, né, muitas vezes a gente tem a informação ali muito rasa, a gente não consegue se aprofundar. Então, como é que eu faço realmente, estabeleço essa governança de uma maneira que as pessoas vão utilizar isso no seu dia a dia? Porque parece uma palavra que é também uma palavra, além dela ser uma palavra comprida, né, parece que é uma palavra de algo que traz a complexidade, remete à complexidade. Parece que ela se associa um pouco com burocracia, exatamente, né? E na verdade tem que tirar isso. Tirar isso fora, não é isso. Pelo contrário, é reger como que é que nós fazemos nas coisas no nosso dia a dia. Porque se você vai fazer de um jeito, o Boechat vai fazer de outro, eu também, com o mesmo propósito de chegar no resultado, não funciona. Então, as práticas, as boas práticas, as práticas do dia a dia, que elas sejam eficientes e que as pessoas vejam que realmente ali, a gente tem discutido isso muito, como é que eu melhoro a qualidade do meu tempo? Como é que eu uso o meu tempo de forma mais inteligente? Né? E a governança está aí para ajudar nisso, não para ser algo que vai engessar, ou que vai travar, igual você falou, que vai trazer complexidade, não. Como que é mais fácil ir desse ponto A para o ponto B? Então, acho que é muito nesse sentido. A governança atua quase como uma guardiã da própria cultura aqui também, né? Na resposta anterior, todo o exemplo que você deu de comunicação, de trazer os times para perto, da motivação, sem governança, isso não necessariamente se realiza, né? Com certeza, e não só da cultura, mas também guardiã dos temas ligados a riscos, ligados à segurança. Segurança é um valor para nós, então a gente tem que ter uma governança muito bem estabelecida. Você tem atividades que são atividades críticas, né? Então a gente tem que ter muito bem estabelecido. Dentro da Vale a gente tem o que a gente chama do VPS, né? O Sistema Vale de Produção. Então lá tem toda uma governança em cima disso, trabalhando com excelência operacional. Então eu diria que esse pilar também de processos, e aí tendo a governança, e não confundir governança com criar mais burocracias, é o contrário. O que a gente precisa agora é ser uma empresa mais ágil, a gente precisa eliminar as burocracias. Isso está muito na pauta, até quando a gente escuta do nosso novo presidente, né, o Gustavo Pimenta, ele fala muito sobre isso, sobre a questão de ser uma empresa mais ágil, mais centrada no cliente. Esses são alguns desafios que a gente tem pela frente. E de novo, é um processo, né? A gente não muda uma chavinha que ou aperta um botão ou apenas atualiza o nosso sistema operacional. E falando em sistema operacional, vamos agora fechar com um olhar um pouco para a tecnologia. Está muito claro aqui, né? Quando a gente começa digitalização, sustentabilidade, está muito claro que não é somente sobre tecnologia, tem vários outros aspectos, mas agora eu quero dedicar um tempinho aqui à tecnologia em si. E aí, Boechat, já gosto de começar com a provocação da inteligência
inteligência artificial. A gente falou nos bastidores aqui, a inteligência artificial, e eu acabo conversando com muitos executivos de vários perfis. A inteligência artificial, ela acaba, neste momento, 2024, ela toma bastante tempo das nossas conversas. Seja porque é o hype, seja porque ela desperta vários tipos de desafios, mas inteligência artificial para falar de tecnologia. Qual que é o desafio hoje para vocês de olhar para a inteligência artificial, tirar o que é hype, olhar para as suas necessidades e implementar um tipo de tecnologia que ela não é simples? Vamos lá. Primeiro que o caminho que eu sempre acredito não é a tecnologia pela tecnologia, mas sim partir dos problemas, dos desafios de negócio, alinhar a estratégia da empresa e aí sim ver qual combinação de tecnologia. Normalmente não é uma só. Normalmente você tem mais de uma tecnologia envolvida para poder resolver um problema, mais ajuste de processo. Mas quando a gente fala em inteligência artificial, a Vale já tem, acho que são mais de 130 aplicações, casos de uso já implementados, são mais de 7 anos trabalhando com inteligência artificial, tem a inteligência artificial aplicado à manutenção, para manutenção preditiva, aplicado em operação. Agora acabamos de fazer um projeto inteligência artificial generativa em geotecnologia. A gente tem o AI Center, que fica em Belém, então ali onde a gente tem uma série de profissionais trabalhando, ao mesmo tempo a capacitação de profissionais em inteligência artificial. Tem a democratização da inteligência artificial, democratização dos dados também, algo que a gente vem trabalhando bastante. O Alexandre Pigatti é um profissional nosso bem conhecido nesse mercado e trabalha muito liderando essas frentes. Então eu diria assim, ela tem seus benefícios, ela é importante. Obviamente que você tem hoje, fala-se muito na inteligência artificial generativa, que é um pedaço, né, dessa inteligência artificial como um todo, mas a gente tem que usar de uma forma eficiente. Então, como a gente adotar de uma forma eficiente as novas tecnologias, esse é sempre um desafio. E uma outra dor que existe é como que a gente consegue escalar. Como que a gente consegue... Volta ao ponto daquela dor. A última pesquisa que eu vi com relação a isso, ainda quando eu estava antes da Vale, quando ele estava na Accenture, a gente falava muito isso, né? Que se não me engano, acho que mais de 40% das empresas ainda estão naquela fase de projetos pilotos e POCs, algumas nem começaram ainda, então é aquela dor de conseguir escalar. Agora, para você ter isso, você tem que ter uma governança bem estabelecida, um plano diretor bem realizado, conseguir ter partido dos desafios, das dores. Eu tenho que pegar a árvore de valor e ver o que isso vai impactar no COGS, o que vai impactar em termos de redução de custo, eficiência, o que vai impactar no top line em termos de aumento de capacidade, ou se é uma agenda de segurança. E aí sim, a partir disso, vão ter lá uma série de iniciativas que eu vou poder priorizar. Um grande exercício que a gente tem que fazer nas organizações é de priorização, até para preservar o investimento da companhia. Muitas vezes a pessoa se orgulha, né? Fala assim, eu tenho centenas de projetos de tecnologia e inovação, ou então eu tenho centenas de POCs realizadas. Então eu já cansei de ouvir assim, não me interessa mais saber, né, quantas POCs tem, me interessa saber os resultados efetivos que teve para o negócio. É claro que é importante fazer a POC, né, em muitas situações, mas é importante você ter esse plano de escalabilidade. E romper essa barreira, ela tem que ser orientada ao negócio. Então, eu fazer uma espécie de um find the money ali na minha operação, saber onde que de fato vai destravar o valor, e conseguir priorizar isso e colocar em ondas, né, onde eu vou construir uma jornada self-funding, esse é o desafio que a gente tem e que a gente está trabalhando em cima disso para conseguir fazer. Agora, isso já tem começado a dar alguns resultados. Você pega, por exemplo, a agenda de autônomos dentro da Vale, de mina autônoma. Eu lembro quando eu entrei na Vale, pessoal, vou deixar esse tema, tá aqui um pouco de lado e tal. Aí eu olhei o tema e falei assim, o primeiro ponto é que ele é super estratégico. Se você for pegar em qualquer mineradora hoje, você pegar o tema de mina autônoma, é um tema foco. Você pegar os concorrentes australianos, eles têm uma frota de caminhões autônomos de 60% a 80%. E o nosso ainda tem uma defasagem com relação a isso. Então, como é que a gente consegue acelerar e recuperar esse tempo perdido? Aí você pega, por exemplo, só Carajás, esticando aqui um pouquinho, né? Você pega Carajás, a gente tem uma agenda lá de autônomos, de caminhões autônomos, que a gente tinha lá 14 caminhões autônomos. Aí agora a gente está trabalhando para fazer expansão para 71 caminhões autônomos. Acabamos de aprovar isso com o Gustavo Pimenta, com o Carlos Medeiros e com o Rafael Bittar recentemente. Você pega lá, por exemplo, uma agenda dessa, você tira algumas pessoas da exposição ao risco, são mais de 500 pessoas, então você tem uma agenda fortíssima de segurança. Você tem um impacto direto ali no C1 da companhia, em termos de redução de custo, eficiência, também muito importante. E ao mesmo tempo a sustentabilidade, porque também tem economia de diesel. Ou seja, é uma agenda muito estratégica para nós. Então eu dei esse exemplo. Mas ele é super importante porque assim, você não reduziu o papel que a tecnologia tem aqui
Mas você deixou muito claro onde ela está nessa conversa. Olha o tanto de camadas que você colocou, desde de prioridade do ponto de vista estratégico até o envolvimento de vários outros... E no modelo de co-liderança com as outras áreas, principalmente a área de operações, a área de engenharia, isso é fundamental. E deixar já estabelecido qual que é o meu roadmap de mina autônoma. Tá bom, agora é Carajás. E o próximo? O próximo é Serra Sul. E daí eu venho para onde? Aí eu venho para Vargem Grande, eu vou para Itabira, duplico para o Cutu. Então tem isso também bem desenhado, destravando esses estudos também. Ô Cris, agora assim, a resposta não, a prática que o Boechat traz aqui é o melhor dos mundos, na verdade, né? Sim. Mas a gente sabe que, né, que de novo, voltando a multi-segmentos, é tudo muito diferente. Mas por que eles chegam a esse estágio de maturidade? Eu acho que essa mentalidade de estratégica, deixando a euforia aqui, olhando muito para investimento e escalabilidade. Que exercício que a gente está vendo aqui? Então, eu acho que esse exemplo que o Boechat trouxe aí da Vale é a prática de você se preparar para o futuro. Então, eu acho que isso, algumas indústrias estão mais avançadas que outras, né? Isso depende, ou algumas companhias, até mesmo dentro de um mesmo segmento, diferentes umas das outras, mas eu acho que é exatamente o traçar essa estratégia de onde eu estou e onde eu quero chegar. E o que eu tenho que fazer para chegar ali. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem companhias, indústrias, que você vai ter uma conversa, qual é o grande gargalo? Meu processo produtivo é meu gargalo. Eu não posso ter paradas não programadas, né? Eu preciso ter disponibilidade do meu ativo ali garantido, que minha operação está funcionando. Ou eu preciso ter maior segurança do meu pessoal. Então, assim, de fato, é entender qual é essa demanda para você criar esse roadmap que o Boechat falou muito bem, né? Porque senão você se perde. Você tem ali 1, 2, 3, 10 iniciativas, 20 iniciativas e você acaba não fazendo nenhuma. Então, o que é estratégico para ali? Né? Eu incrementar ali a minha taxa de produtividade, eu incrementar o meu output aqui de minério, ou eu melhorar aqui a minha linha de produção aqui de leite, por exemplo, né? Eu garantir que eu vou ter um mix correto, né, do que eu preciso ter para produção lá no final. A embalagem, eu tenho um problema de... Qual é o meu problema? E a partir daí... soluções. E aí eu acho bem legal essa temática de combinar aquilo que já está maduro. Então, por exemplo, na companhia hoje a gente tem soluções que já estão maduras e às vezes soluções simples. Por exemplo, você quer melhorar a eficiência energética? A gente tem hoje a área de serviço onde você faz a modernização de parques instalados, né? Você vai e adapta, você não tem que tirar o que já está funcionando ali. Quando você fala, por exemplo, automação universal, você não tem que sacar a base do cliente que está ali, você consegue colocar por cima ali outras aplicações que vão permitir ao cliente se tornar mais eficiente. Então, por isso que é importante entender para você, ou eu modernizo aqui, melhoro minha eficiência energética, melhoro, né? Então, eu tiro alguns equipamentos antigos, coloco equipamentos mais novos, né? Eu faço uma implementação de uma determinada, uma preditiva analítica, onde eu vou conseguir ter antecipação de uma falha que vai acontecer e eu não paro a minha linha de produção. Ou seja, mas isso baseado no quê? De novo, aí eu sou bem enfática nisso, na dor, né? O que está me afetando hoje, né? É a segurança, é a minha produção que para toda hora, é aquele ativo meu que quebra, que falha, e eu não sei porquê, e na hora que eu vou dar manutenção ele já falhou, aquela é corretiva, não é a proativa. Então eu preciso entender, de novo, pego o gancho do Boechat, eu gosto muito dessa palavra que o Boechat usou, a problemática do negócio. Qual a problemática do negócio para a gente conseguir atuar ali de uma forma eficaz e efetiva. Eu disse que aqui a gente tinha o melhor dos mundos, porque é muito comum, eu converso com muitos C-levels e tem um lado, tem o olhar muito pragmático aqui, né? Muito, né, da problemática do negócio, mas também tem um olhar de... Não é proteger a companhia, mas é de lidar com as euforias, né? Nossa, agora o investimento do CEO está direcionado para a inteligência artificial generativa. Calma, olha o exemplo que você deu. 7 anos, né? De uso já de inteligência artificial, AI preditiva, gestão de dados, é claro, adicionando agora Gen AI. Não, calma, a gente não está falando de algo absolutamente novo, descoberto agora. O ChatGPT tem um impacto muito importante, mas aqui do ponto de vista de indústria é muito diferente. A gente tem esse equilíbrio de euforia. Eu nunca me esqueço de um CEO que eu conversei falando sobre investimento em novas tecnologias. Ele disse, olha, o meu investimento em novas tecnologias tem que estar muito baseado em todo o meu histórico de companhia, porque senão eu vou adicionar mais uma ansiedade para o meu CTO, para a minha CTO. Ele usou esse termo, inclusive. Exato. Acho que aqui tem um lado de maturidade muito interessante. Boechat, vamos terminar
aproveitando que a gente falou um pouquinho de AI e o processo de automatização aqui, eu acho que agora é a junção dos dois aspectos, porque a gente começou falando sobre o norte aqui, sustentabilidade, a gente falou muito sobre talento, sobre pessoas, sobre cultura. Qual que é o ponto de equilíbrio entre automatização e humanização? Né? A partir do momento que eu tiro aqui uma função que ela pode ser automatizada, eu delego para minha equipe um outro tipo de função, ou eu renovo, preparo a minha equipe para uma nova realidade. Como que é essa conversa e como que ela se dá? Acho que o primeiro ponto tem que sempre trabalhar lado a lado, né? As pessoas com a tecnologia, com a inteligência em si. Então a gente observa hoje uma série de projetos que vão ao encontro disso. É claro que a gente não pode ter aquele olhar de ameaça, né? Pô, a tecnologia está chegando, a robotização, a automação, como é que vai acontecer? E aí dentro disso tem um trabalho nosso que é super importante, que é a gente conseguir fazer não só o reskilling, mas o upskilling. Então algumas pessoas que de repente executam um tipo de atividade, que tem uma exposição ao risco, por exemplo, como que ela começa a executar um outro tipo de atividade, não tendo essa exposição ao risco? Oportunidade, sem dúvida, tem para muita gente. Agora, se a gente for analisar as profissões que tem hoje em dia, talvez não serão as mesmas profissões daqui a um tempo. Quando a gente discute, por exemplo, uma agenda nossa de mina do futuro, fazendo um exercício para daqui a 5 anos, 10 anos e 18 anos, quando a gente vai chegar lá na Vale 100, né? A Vale está com 82 anos, vai chegar na Vale 100, tem toda uma estratégia para isso. Aí você fala, pô, tá bom, mas e aí? Como é que vão ser as atividades, os trabalhos, como é que vão ser as profissões lá para frente? Então tem uma transformação que passa até também por você conseguir capacitar e treinar as pessoas para essas novas atividades. E aqui volta muito ao ponto que a gente estava falando de ter um processo individual também. Envolve tudo, né? Envolve a academia, envolve as empresas, em parceria com a academia para trabalhar o processo também dessa reengenharia, mas o individual também, né? Uma transformação. A gente, como líder, tem que ajudar a guiar e conseguir fazer com que o time avance, mas tem muito também do papel da própria pessoa de ser protagonista da carreira dela, né? Cada pessoa é protagonista da própria carreira. É claro que a gente tem que buscar mecanismos de facilitar, tem que buscar meios para isso. A gente sabe que a condição de largada não é igual para todo mundo, mas como que a gente consegue atuar em cima disso? Hoje eu digo que eu tenho uma satisfação de ter uma equipe bem heterogênea. Tem pessoas em várias regiões, você pega a agenda Pará, a gente está fortalecendo cada vez mais, colocando mais profissionais no Pará para trabalhar em projetos transformacionais, projetos inovadores. Você pega, por exemplo, só dentro da minha diretoria, eu tenho lá 44% de liderança negra, 43% de liderança feminina, aliás, de mulheres, liderança feminina é até, se não me engano, 60%, é a maioria. Então tem uma agenda importante para ser feita e que a gente vem avançando bem. Aqui a gente sempre faz questão de tirar um pouco, em todos os nossos conteúdos, de tirar essa ideia da substituição plena, né? Porque, principalmente agora falando de inteligência artificial, não é a substituição pela substituição. A gente está falando de uma transformação, de uma renovação daquilo, de funções que serão extintas, de novas funções, de novas habilidades e por aí vai. Mas aí, de novo, Cris, na teoria é uma coisa, na prática, no dia a dia é outra, né? E talvez eu acho que eu começo a fechar aqui com a mensagem que você tem em relação a isso, a preparar as nossas equipes num processo de automatização. A gente já falou aqui que não é sobre tecnologia, como olhar para o humano, como considerar, como que a minha equipe vai ser afetada por isso também e fazer o equilíbrio. Exatamente. Esse tema eu acho que ele é fundamental, né? Ele, para nós, assim, como companhia, e eu vejo que no mercado também essa preocupação realmente você olhar para aquela pessoa, né, para aquele colaborador e ver como que você pode entender e apoiar aquela pessoa para fazer um upskilling dela, né? E onde ela pode evoluir mais. Eu concordo com o Boechat, eu acho que as pessoas têm que serem protagonistas também, elas têm que indicar, né, que forma elas querem crescer, pensar de uma maneira diferente, porque na verdade, a gente voltando para o IA, né, que não tem jeito de não falar, nós não podemos ser, não seremos, não devemos ser reféns. Na verdade, nós é que temos que comandar como que nós queremos que o IA nos ajude,
no nosso dia a dia, né? Mas só se a gente tiver pessoas preparadas para isso. Então, a gente precisa ter o olhar de preparar as pessoas. As pessoas têm que eu falo que a gente tem que se redescobrir a cada dia, né? Eu brinco que, por exemplo, de formado já tem muitos anos, é melhor eu nem comentar quantos anos tem. Mas nesse período eu fui buscando evoluir também. Então, eu falo isso muito para as pessoas do meu time também, né? E quem eu mentoro, né? Eu faço mentoria pela fundação também, faço outras mentorias internas também. A gente precisa pensar um pouco à frente, né? E como que a gente ajuda o outro também no dia a dia? Porque se você ajuda o outro, automaticamente também isso também vai te ajudar. Porque isso é uma troca, né? Então, dentro da companhia mesmo agora, nessa área que eu atuo, a gente tem já um plano, um programa, né, que a gente chama de um programa de empoderamento e um programa de capacitação das pessoas, né, onde a gente consegue enxergar ali, não só do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista de benefício, mas onde que a pessoa quer estar também, qual que é o seu plano de carreira, onde você acha que você pode aprender mais, o digital, né? Tem muita gente de serviço de campo que faz serviço manual, né, de obra, etc. Poxa, como é que eu faço o upskilling dessas pessoas também para entender a tecnologia e como que a tecnologia vai poder ajudá-las, né? Como que eu coloco ferramentas, por exemplo, onde eu consigo fazer uma integração do SAP com uma ferramenta de campo que eu tenho para eu imputar o dado, já gerar a informação do que vai precisar de material, de peça para ir lá no campo, já fazer o reparo. Então, toda essa a gente fala que são os nossos digital tools, né? Como é que a gente olha também esses digital tools e eles vão auxiliar as pessoas e as pessoas precisam entender também para que serve. Então, é todo esse processo de maturidade profissional, de maturidade como pessoa para poder querer aprender também, que é muito importante. E tem uma reflexão aqui, né? Por mais que tudo esteja mais acelerado do ponto de vista de transformação, a gente já vive isso há muito tempo, né? Ou qualquer pessoa, mesmo você que está nos acompanhando, se você fizer uma reflexão, talvez o que você faz hoje é muito diferente do escopo pelo qual você entrou numa companhia ou numa função. Tudo aqui tá baseado muito em transformação. Queridos, eu adorei o papo. Eu acho que tem aqui muitos aprendizados e eu acho que muita inspiração também. De novo, né? A gente tá falando aqui de uma companhia que com um olhar muito maduro, né, em relação a vários processos. Ficou muito claro aqui que definitivamente não é sobre tecnologia, mas também ficou muito claro que sustentabilidade é a expansão de um termo muito mais complexo e profundo. Eu lembrei, enquanto a gente falava de AI, do Fórum Econômico Mundial de Davos esse ano, que trouxe a discussão da AI em si, mas sobre a tecnologia, do quanto o mundo já se transformou e do quanto que essa nossa conversa aqui vai ser cada vez mais necessária. Boixá, querido, obrigado. Obrigado por compartilhar um pouquinho dessa experiência, que ela vai além da Vale, né? Só do que você descreveu aqui de outras companhias, mas o lado acadêmico também. A Fundação é uma referência pra gente. Obrigado pela presença e obrigado por compartilhar o que a gente sabe de novo, que na teoria e a prática são grandes desafios. Obrigado pelo convite, Pacete. Obrigado, Cris, também pelo convite. Uma satisfação, a honra estar aqui com vocês. Essa conversa podia durar o dia inteiro aqui, com né? certeza. Mas acredito que a gente tem esse desafio de conseguir, como líderes, fazer com que a informação consiga permear não só pela organização, mas também com a sociedade. Você vê que vários dos projetos que a gente vem executando e trabalhando têm um impacto positivo na sociedade também. Você pega no caso da mineração. A mineração está em tudo quanto é lugar, né? Então, desde daqui, de onde a gente está, relógio, celular e tudo. Então, como que a gente consegue ser eficiente também na hora de priorizar? A gente vê que o dinheiro ele sempre é finito. A gente tem que ter muito claro qual que é o portfólio que a gente quer trabalhar, são os projetos que devem ser executados, que realmente vão gerar melhor valor para a companhia, né? Seja em redução de custos, eficiência, aumento de capacidade ou segurança. Segurança é um valor para nós e vai continuar sendo, então tem uma agenda super importante com relação a isso, mas é preciso também conciliar isso com competitividade, com produtividade, e aí a gente conseguir garantir que cada projeto tem um business case bem estabelecido, que tem um sponsor claro na área de negócio, nas operações, trabalhar em modelo de co-liderança, trazer o time para o jogo desde a largada, conseguir ter um ambiente que as pessoas se sintam à vontade para realmente falar aquilo que pensam, ter um diálogo aberto e transparente, essa escuta ativa, não só com o time, mas com a sociedade. Então, esses aqui são alguns componentes que, somado a esse sentimento de dono que a gente comenta, a gente acredita que a gente consegue transformar e chegar ali no que a gente chama do Vale 100, uma Vale que seja novamente um orgulho para muitos de nós brasileiros.
Muito bom, muito bom. Cris, obrigado. Obrigado não só por estar aqui, por trazer também muita inspiração, muita referência, mas também por trazer a Vale e o Boechat, que abrilhantou com certeza a nossa conversa e enriqueceu muito. Obrigada. Eu que agradeço a vocês, né? Eu agradeço ao Boechat infinitamente. Sei que ele tem muitos compromissos, não são poucos, né, Boechat? Ele já chega, já sai. Então, queria te agradecer muito aí pela colaboração, pelas palavras. Certamente aí, como grande empresa que a Vale continua sendo, representando, né, pra gente como brasileiro, como você falou. E pela Schneider agradecer a oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco, né? E é um aprendizado, essa troca, eu acho que é sempre muito, muito útil. E o Boechat falou uma coisa muito importante. Eu acho que a gente está aqui por um propósito, a gente está aqui para gerar impacto na sociedade, impacto positivo, impacto na nossa família, nas pessoas que a gente tem ali na família, nos amigos, né? E na sociedade de uma maneira geral. Então, acho que cada um de nós está aqui porque a gente tem um papel a cumprir, né? E que a gente possa fazer com que esse propósito positivo permeie sempre as conversas que a gente vai ter aí. Mas obrigada demais muito também. Muito bom. Queridos, muito obrigado. Pessoal, isso foi mais um episódio do Forbescast. A gente falou sobre temas que são muito presentes na nossa cobertura de Forbes, de negócios e tecnologia. Você que tem uma equipe para liderar, a companhia que vive um processo de transformação, com certeza se identificou aqui com vários dos temas. Obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra no próximo episódio.